Glória a Deus, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Essa noite nós vamos estar falando sobre algo que é muito importante para nós, os crentes em Jesus, que é sempre desenvolver uma consciência de santidade, amém? Nós vamos aprender. Vamos ler aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler também Hebreus, o capítulo 12 e o versículo de número 14. Hebreus 12, 14, que diz assim. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Meus amados, nós estamos estudando sobre o tema a carreira que nos está proposta. Carreira que nos está proposta. E dentro desse tema, nós temos hoje como esse subtema desenvolvendo uma consciência de santidade. Nessa jornada que nós caminhamos rumo ao céu, nós devemos estar sempre, amados, sempre conscientes desta necessidade, que é ter uma vida de santidade, ok? Porque nós um dia vamos encontrarmos com o Senhor Jesus. E para que nós possamos, amados, estar presente neste dia que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e algo que está mais perto de acontecer do que você possa imaginar, só vai chegar ali, só vai poder contemplar a face de Jesus quem estiver desenvolvendo uma vida
de santidade. Por isso é que nós devemos desenvolver essa consciência de santidade nas nossas vidas. Sempre estarmos com isto na nossa mente, sempre estarmos pensando, desenvolvendo isto, sempre estarmos medindo certas coisas. O apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Desenvolvendo uma consciência de santidade. Todas as coisas me são lícitas. Tem nada que você não possa fazer, mas nem todas convêm. Por quê? Porque eu quero caminhar na santidade. E por quê? Porque eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Ele na glória. Eu quero ouvir o estrugir da trombeta quando tocar, chamando os salvos para se encontrar com Ele nos céus. Se encontrar com Ele nas nuvens e de aí entrarmos para o céu, para as bodas do Cordeiro. Ok? Nós servimos, amados, a um Deus que é santo. Pois a santidade do nosso Deus é um de seus atributos que mais lhe identifica. Santidade. É algo quase não, é algo inconcebível quando você imagina, quando você pensa em Deus e não vê Deus como um ser santo. Não vê Deus, não assemelha Deus com santidade, não assemelhar Deus com pureza. Não tem como você pensar em Deus e não pensar em pureza. Não tem como você pensar em Deus e não pensar em santidade. Assim, por Deus ser santo, tudo que está relacionado com Deus também deve ser santo. Por isso que para nós, amados, santo significa separado do pecado. Santo significa consagrado para o serviço de Deus. Este é um tema que muitos, hoje em dia, não querem ouvir falar. O que tem desaparecido, podemos dizer assim, de muitos púlpitos, esse tema. Hoje em dia já não se fala mais sobre santidade. Muitos pregadores, pastores, líderes já não pregam, nem ensinam mais sobre esse tema. E isto devido ao fato de que, na verdade, muitos que se dizem crente, muitos que se dizem membros das igrejas, estão vivendo em pecado dentro das igrejas. E muitos líderes têm se esquivado de falar sobre pecado, e principalmente pecado do povo, porque eles sabem que o povo está em pecado, eles sabem que o povo está praticando. Mas eles evitam falar desse tema de santidade, tema de pecado, com medo de repreender as pessoas e as pessoas irem para outras igrejas e deixarem de receber os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é verdade, amados. E nós falamos isso, amados, para que nós possamos entender. Porque é muito importante nós termos um lugar onde se prega a palavra de Deus verdadeira, a palavra de Deus genuína. É por isso que tem crentes, irmão, que vive de passear de igreja em igreja. Aí você tem uma igreja, não, estou visitando. Aí visita uma igreja no domingo, visita outra igreja no domingo. Aí ali escuta uma palavra, ali escuta outra, e fica bombardeado, cheio de ideias. E por pensar que está indo numa igreja, então tudo é normal. Mas não é. E às vezes está comendo comida, está recebendo alimento espiritual, que em vez de trazer cura, em vez de trazer crescimento, está atrapalhando a sua jornada espiritual. A palavra de Deus, amados, nos mostra que sem santidade ninguém verá a Deus.
Foi o que nós lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Deus quer quantidade na sua igreja? Quer. Deus quer salvar. Jesus morreu por todos, para salvar todo mundo. Não é? Deus quer quantidade? Quer. Deus quer ver a igreja cheia, lotada de gente? Ele quer ver, sim. Mas que tenham qualidade. Qualidade. Muitas igrejas de hoje em dia estão mais preocupadas com quantidade do que qualidade. E aí é onde está outro grande perigo. Porque os líderes dessas igrejas estão preocupados com quantidade e não com qualidade. E isso, amado, significa que não está preocupado com a sua vida espiritual. Não está preocupado com você, se você vai para o céu ou não. Não está preocupado com isso. Por isso que não prega sobre pecado, por isso que não prega sobre santidade, porque não está preocupado com a sua vida espiritual. Está preocupado em que a igreja esteja cheia, está preocupado em que se dê dízimos e oferta, mas não está preocupado com a vida espiritual. Então, são coisas, amados, que nós temos que estar alerta e perceber. Perceber. As pregações aqui é sobre quê? É só sobre ganhar isso, ganhar aquilo, ter aquilo? É só um evangelho light, no condemnation? Então, amados, a gente tem que pensar, espera aí, eu preciso de algo que confronte a minha vida. Eu preciso de uma palavra que me desperte, que me diga, ei, você está errado, ei, você não pode continuar caminhando desse jeito. Ei, Jesus está voltando. Hoje em dia, meus amados, falar ou ensinar sobre a doutrina da santidade tem se tornado uma coisa do passado. Por quê, pastor? Porque muitos crentes estão brincando de ser crente. Muitos crentes, hoje em dia, eles têm os seus próprios padrões de vida. Não é o que a palavra de Deus diz, não. É o que eles acham que é. Não, mas a palavra de Deus diz, mas isso aí também já foi escrito há muitos anos atrás e tudo. E eu creio que é assim que tem que ser. É assim que eu tenho que atuar. Eles têm o seu próprio padrão de vida. Vivem um evangelho de conveniência. Vivem um evangelho de facilidades. Vivem um evangelho fora dos padrões bíblicos, fora daquilo que a palavra de Deus recomenda. Mas a palavra de Deus ainda continua dizendo, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Amém? Glória a Deus. Assim vejamos, amados, em primeiro lugar, a perspectiva bíblica da santificação. Ao que nós podemos ver, a santificação é uma doutrina bíblica que se encontra tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Amém? Então não é só coisa do passado, é coisa do presente também. É coisa para nós, não é? As palavras santificação, santificar e santidade, elas derivam de um vocábulo latino, sanctus, que significa santo, não é? Então, por sua vez, esse vocábulo geralmente traduz o termo hebraico kedosh, ou kadosh, que significa separado, consagrado, santo, não é? E no grego, a palavra, o termo é agiasmos, que fala de consagração e purificação. O termo hebraico usado no Antigo Testamento, aparecendo também como substantivo e adjetivo, acredita-se que esse termo seja derivado de uma raiz hebraica que significa separar ou cortar. Alguns comentaristas bíblicos também sugerem que existe outro aspecto no significado dessa raiz, que transmite o sentido de brilhar também, ok? Não somente separar ou cortar, mas também a palavra no original ela tem essa conotação também de brilhar. Agora, se isso é correto, então esse termo tanto pode enfatizar a ideia bíblica de separação, como também a ideia de pureza. Isso é lindo.
Seja como for, realmente ambas pertencem ao conceito de santidade. Amém? Se nós temos que brilhar, então nós não podemos brilhar de qualquer forma, não é? Temos que brilhar o brilho de Cristo em nós. Já o substantivo grego, agiasmos, e o verbo agiazo são os mais utilizados no Novo Testamento, para se referir à santificação e santidade. Eles derivam do termo ágios, que também transmite a ideia de separação e consagração, assim como o termo hebraico empregado no Antigo Testamento, como falamos. De forma geral, quando tais termos são aplicados pelos autores bíblicos para se referir à santificação, o objetivo ou o sentido é de separação das práticas pecaminosas. No fundo, santidade significa isso, separação das práticas pecaminosas. Mas, ao mesmo tempo, também, meus amados, aponta para a ideia de consagração e dedicação ao serviço de Deus. Assim, tudo isso resulta no princípio de viver aquilo que é justo e que está de acordo com a vontade divina, ou seja, a vontade de Deus. Sem a santificação, meus amados, nós ficamos privados de várias bênçãos, tanto espirituais como materiais. E mais, temos que entender também que a santificação é diferente de justificação. A justificação, amados, é um ato único que ocorre no tribunal divino, ou seja, no momento da nossa conversão, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos justificados. Quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos justificados. O que é que significa justificado? Para que você possa entender. Hoje, quando uma pessoa vai à prisão, ele passa 40 anos na prisão, 50 anos numa prisão, pagando por algo de errado que ele fez, ele sai dali, ele pagou 50, 40, 60 anos, ele sai dali e ele pagou pelo erro que ele cometeu. Mas quando ele sai lá fora e ele vai buscar um trabalho, vai aparecer, quando pede a ele o documento, no caso, se aqui na América, o seu seguro social, vai aparecer ex-prisioneiro. Ele pagou pela conta, ele pagou 50 anos, 20 anos, ele pagou 5 anos, o que for, ele pagou, mas está lá, ex-prisioneiro, saiu da prisão. E as pessoas já ficam meio assim, espera aí, esse homem estava preso, essa mulher estava presa, eu não vou querer ele aqui na minha empresa, não é? E justificação significa quando você se apresenta diante de Deus, depois de aceitar a Jesus, a palavra de Deus diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Você está limpo, amém? Não tem nada dizendo aí, ex-pecador, eis isso, eis aquilo, não, está ali uma nova criatura em Cristo Jesus, justificado. Isso é o que significa justificado. Já a santificação é um processo contínuo que é realizado na nossa vida, o qual vai durar até a volta de Jesus. Enquanto a gente viver aqui, ou até se morrer, não é? Aí acabou, você não tem mais como, né, depois da morte, segue-se o juízo, aí acabou. Mas nós que esperamos a volta de Jesus e não morte, a santidade ela vai perdurar até a volta de Cristo. A justificação diz respeito ao nosso estado em Cristo diante do Pai, porque hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Por quê? Porque fomos justificados. Quando a gente ora, a gente entra na presença do Pai. Não é? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui na tua presença. A oração tem que ser em nome de Jesus, porque você não pode chegar por conta própria. Você tem que chegar em nome de Jesus. Então, toda oração correta, ela tem que partir
do nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Eu não posso chegar diante de Deus e dizer, Pai, Deus, me ajude, Deus me isso, Deus faça aquilo, Deus faça isso. Não, eu não tenho esse direito. Eu tenho o direito de chegar em nome de Jesus. Então, é por Jesus que eu chego diante do Pai. Então, toda oração verdadeira, ela tem que ser acompanhada em nome de Jesus. Pai Santo, Pai poderoso, Deus celestial, Deus santo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Aí você entra na presença de Deus. Então, quando você chega na presença de Deus, no nome de Jesus, então, ele não está vendo mais aquele pecador, ele não está vendo mais aquela pecadora, ele está vendo o sangue de Jesus que foi derramado sobre a tua vida. E ele diz, entra. Ele estende o cetro, como o rei estendeu o cetro para Esté, ele estende o cetro e diz, pede o que você quer, meu filho, que eu te darei. Amém? Você é filho de Deus. Glória a Deus. Não é lindo isso, amados? Não é maravilhoso? Então, isso é a justificação. Agora, santidade, amados, fala do nosso caráter, ok? Santidade fala do nosso caráter, que tem que ser moldado, ok? Tem que ser trabalhado a cada dia da nossa caminhada aqui nesta terra, até chegarmos ao céu e sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Amém? Então, veja, meus irmãos, algumas linhas teológicas afirmam que a santificação ela só ocorre uma única vez. E eles ainda vão mais além, especialmente através do batismo. Depois que você se batiza na água, então você se torna santo e acabou. Você já é santo. Você pode pintar e bordar, mas ninguém vai tirar mais a sua santidade. Nada vai tirar a sua santidade. É meio estranho isso, não é? É um pouco estranho. Será? Outras insistem em confundir a santificação com a regeneração e também com a justificação, não é? Então, confundem muito com isso. Há também aqueles que defendem o perfeccionismo na santificação. Essas pessoas entendem que o cristão pode chegar ainda nesta vida terrena a um estado pleno de santificação, que se traduz em um tipo de perfeição, onde eles já não pecam mais. A palavra de Deus diz, amado, que se você diz que não tem pecado, já está pecando, porque já mentiu. Então, isso aí já cai por terra, essa teoria, não é? Essa teoria já cai por terra, porque não tem como, ok? Contudo, o ensino que se mostra mais fiel às Escrituras, e que nós, como Assembleia de Deus, adotamos, é o que foi adotado pelos reformadores. Nele, a santificação ela é vista como um processo progressivo e inacabado enquanto vivermos nesta terra, ok? E que, dentro desse conceito, a santificação, então, pode ser entendida em 3 aspectos. E é a forma como nós cremos, ok? 3 aspectos. O primeiro aspecto chama-se posicional, ou seja, inicial. É onde aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e por intermédio do Espírito Santo, ele é regenerado e justificado, declarado sem pecado, e assim visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos regenerados, justificados e também declarados santo. Amém? Santo. Por quê? Porque aceitamos a Jesus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em nossos corações. Já não é mais a carne que controla, agora é o Espírito de Deus, não é? Então, isso é algo instantâneo que acontece nas nossas vidas. Então, nesse sentido, os crentes eles são descritos na Bíblia como santos.
e perfeito. Porém, temos que entender, ok, que isto não significa que estejamos imunes ao pecado. Temos que entender isso. Nos tornamos santos quando aceitamos a Jesus, mas isso não significa que estamos imunes do pecado, ok? Então, essa verdade revela a santificação como um processo longo e inacabado na vida do crente. Então, quando aceitamos ao Senhor Jesus, somos considerados santos, mas temos que entender que isso não significa imune ao pecado. Agora, o segundo aspecto chama-se experimental, ou seja, progressivo, ok? Progressivo, da santificação, que é aquele que a santificação tem o seu início com a regeneração e encontra sua base judicial na justificação e desenvolve-se como um processo gradual durante toda a vida do cristão. Ou seja, é onde aquele que aceita Jesus, ele se despoja do velho homem e vai a cada dia se revestindo do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Jesus Cristo, que será manifesta quando estivermos do outro lado com o Senhor. Amém? Então, a santificação, ela é progressiva nas nossas vidas. Ok? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso depois. O terceiro aspecto, ele chama-se, então, o aspecto final, ou o aspecto da glorificação. Ok? Ou seja, é aquele aspecto que diz que o crente só alcançará a santificação no seu estado pleno, completo, perfeito, quando a velha natureza for finalmente removida das nossas vidas e assim recebermos um corpo ressurreto tal como o do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou dos mortos, que apareceu aos seus discípulos. E isso só acontecerá na glorificação, quando a gente for arrebatado para nos encontrar com Jesus nas nuvens. Amém? Glória a Deus. Aí não tem mais, amado, porque o pecado já não pode mais conosco, não é? Porque já estamos glorificados, com o corpo glorificado, e estamos com o Senhor. Assim a gente pode ver, amado, que a santificação é a obra de Deus em nós, pois somos transformados de glória em glória para sermos conformados à imagem do seu Filho amado Jesus. Assim sendo, a santificação é uma das evidências de que uma pessoa foi, na realidade, salva. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, é um engano, é uma falácia, é uma mentira considerar-se ser uma pessoa salva, mas continuar vivendo a prática do pecado. Como se a pessoa é salva e está vivendo em pecado? Como? 1 João capítulo 3, o versículo 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus, o que é que diz aí? Não comete pecado, ou não vive na prática do pecado. Por quê? Porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, ok? Não pode pecar, por quê? Porque é nascido de Deus. Então, o crente que aceitou a Jesus de coração, amados, ele não pode viver no pecado. Entenda, você pode cometer um erro, pecou aqui, mas você se arrepende, você reconhece o seu erro. Agora, outra coisa é viver no pecado. É por isso que a igreja, amados, não aceita que a pessoa viva junto sem ser casado legalmente. Por quê? Porque está em pecado. Não
está casado legalmente, está o quê? Em pecado. Mas hoje em dia muitas igrejas aceitam. Pode tomar ceia. E não sabe que está prejudicando a vida espiritual daquela pessoa. Sabe, mas não estão nem aí. Contanto que ela vá à igreja e dê seu dízimo, está tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque eles também vivem em pecado. É a mesma coisa. E as pessoas gostam desses lugares. Por quê? Porque não confronta a vida deles. Porque só dá bênção, só fala coisa que levanta o ego deles, que vai receber isso, que vai receber aquilo, que vai ser abençoado, que vai ter uma vida boa. É o evangelho light, é o evangelho no condemnation. Essa é a realidade. O Senhor deseja e ordena, amados, que comprovemos a nossa salvação. Como? Com a vida de santidade. Vida de santidade. Ou seja, em outras palavras, a nossa salvação não é atestada com palavras nem com discurso, mas com atos de justiça, com vida de santidade. Por isso que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Viver vida de santidade, viver vida de separação. No outro lugar, Pedro diz como é autenticada a confirmação da nossa salvação. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e a forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vida de santidade, amados. É o que a palavra de Deus ensina. Assim como já falamos, desenvolver uma consciência ou viver uma vida de santidade nas nossas vidas é uma prova existencial da nossa salvação. Se eu aceitei a Jesus de verdade, amados, eu tenho que ter consciência de mudança. Eu tenho que ter consciência, amado, de santidade. Eu tenho que ter consciência, amado, de que se eu cometisse, eu errei, meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu não quero fazer isso, meu Deus, me ajuda, meu Deus, dá-me força, meu Deus, repreende, Senhor, isso de mim. Mudar de vida. Agora, dizer que é crente viver no pecado, dizer que é crente viver fazendo as coisas que as pessoas do mundo fazem. Olha o que Pedro diz aí, amados. Tendo o vosso viver honesto entre quê? Os gentios. Tem um viver honesto entre os de fora, para que eles vejam que Cristo vive em você. Ora, como é que a pessoa vai querer vir à igreja? Como é que eu vou chamar ele? Mas eu vou para a igreja para quê? Não tem diferença de você e mim. Não existe diferença entre a gente. Só porque você vai lá e canta, você vai lá e levanta a mão, você vai lá e ouve um sermão. Eu prefiro viver sem isso aí. Para que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu tenho que me esforçar para mudar. Me esforçar. A verdade bíblica é que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E essa verdade, amados, ela tem que ser autenticada pela santidade. Por quê? Porque de nada vale dizer que eu fui escolhido por Deus, que eu tenho aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas eu continuo vivendo em pecado. Dessa forma, eu estou continuando no caminho da perdição eterna e não da glorificação para viver no céu com Jesus. Assim sendo, meus amados, vejamos em segundo lugar a abrangência da santificação, ok? A abrangência da santificação. Veja, Deus, em sua infinita graça, nos convida a sermos um povo diferente. Como estamos falando, viver uma vida de santidade, viver uma vida de separação
do pecado, viver uma vida consagrada a Ele. Este chamado à santificação na Bíblia é o cerne, amados, da vida cristã, moldando nossa identidade e propósito. Isso deve ser, amado, o nosso alvo, isso deve ser a nossa meta. A santidade deve ser a nossa meta na nossa vida, porque é isso que vai moldar a minha identidade. Eu tenho que parar, eu tenho que ter cuidado. Ei, eu não posso falar esse palavrão. Ei, eu não posso ficar assim, discutir. Eu não posso ficar bravo toda hora. Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, isso vai moldando a minha vida, vai moldando o meu caráter. Mas se eu não estou nem aí, para mim não tem problema não. Escreveu, não leu, é analfabeto mesmo. Não, eu esculhambo, cortou a mim na freeway, eu estiro a mão para ele, não é um dedo só não, dou 5 dedos logo para eles. Não está havendo mudança. Então a gente tem o privilégio de poder aceitar esse chamado de santidade nas nossas vidas, de buscarmos uma vida mais íntima com Deus, através da santificação. Quer ser íntimo de Deus? Busca a santidade. Busca a santidade. No entanto, como já temos visto isso, não é uma obra que realizamos por nossa própria força. A santificação não é uma obra que realizamos por nossa própria força, mas que o Espírito Santo realiza em nós. Agora, escuta isso aqui. É o Espírito Santo que realiza em você, mas à medida que você se submete ao governo dele e à direção dele. É ele que faz, ele te ajuda, mas você tem que se submeter ao governo dele, você tem que se render. Por isso que a gente está falando de desenvolver uma consciência de santidade. Consciência é sempre estar com o cuidado. Ei, eu não posso fazer isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso estar vendo isso, eu não posso estar escutando isso, eu não posso estar fazendo isso. Estou desenvolvendo uma consciência de santidade porque eu quero ver Deus. E eu não posso ser assim. Eu não posso ser assim. Então, eu vou me submetendo ao governo dele. Eu vou me submetendo à direção dele. Senhor, dirige. Senhor, não permita que eu seja assim. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te contemplar, Senhor. Eu quero, Senhor, estar mais íntimo de ti, Senhor. Eu vou me quebrantando. E à medida que eu vou me quebrantando, à medida que eu vou me submetendo a ele, ele vai fazendo a obra na minha vida. A palavra de Deus diz o quê? Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente que só fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir ele, você tem que se submeter a Deus. Se você não se submete a Deus, você vai resistir o quanto quiser. Ele vai te colocar para correr, porque você não está submetido a Deus. Não está. Submetei-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, à medida que eu vou me submetendo ao governo e à direção de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando. O fruto do Espírito vai crescendo na minha vida. Agora, entendendo que, embora o poder para nos santificar venha dele, o processo de santificação envolve uma resposta positiva e intencional da minha parte. Intencional, eu tenho que estar verdadeiro com aquilo que eu quero. Ok? Não é só para enganar a Deus, não, Senhor, eu quero, porque eu estou querendo receber uma benção, né? Quando o crente quer benção, ele fica um santinho.
meu Deus, ai Jesus. Ai, a pessoa fala com ele, xinga ele. Deus abençoe meu irmão. Meu irmão, eu te amo. Porque ele está querendo uma bencinha. Ele está querendo um carro, ele está querendo isso, está querendo aquilo, está querendo um casamento. E pode vir que vir. Né? Mas depois quando ele recebe a benção, ei, vem aqui, rapaz, você me esculhambou, né? Olha, mas você isso, você... Aí pronto, mudou. Não tinha intenção realmente de ver a Deus, tinha intenção de receber algo de Deus. Aí se ficou santinho. Então a resposta ela tem que ser verdadeira, positiva, intencional, de ver a Deus e ver a Deus somente. Veja, pelo menos 2 exemplos de irmãos do passado que corresponderam ao chamado da santificação e por causa disso foram tremendamente abençoados, porque eles viveram a santidade. Eles buscaram de verdade, porque para eles o que eles queriam era ver a Deus. José, o filho de Jacó, lembra dele? Enfrentou inúmeras tentações e injustiça. Quantas ele não sofreu, e principalmente da sua casa. Mas ele manteve a sua vida de integridade, de fidelidade e de santidade a Deus. Ele recusou-se a ceder à sedução da esposa de Potifar. Ele resistiu às adversidades enquanto ele estava lá na prisão. E aí o que aconteceu? A abrangência dessa dedicação, desse esforço, dessa vida de santidade verdadeira, que ele ganhou em se manter em santidade. A sua fé e a sua santidade levou ele à posição de governador do Egito. Aí é onde ele desempenhou um papel tremendo na salvação da sua família e de muitas outras pessoas, durante a seca que trouxe uma grande fome que aconteceu naquele tempo. Você crê que se José tivesse cedido ao pecado, hoje a gente estaria aqui falando dele como um herói da fé e de uma vida de santidade? Será que a gente estava falando? Não, estava não. E quem não se lembra de Daniel e os amigos dele? Ananias, Misael e Azarias, que ficaram conhecidos como Mesaque e Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram jovens hebreus que foram levados cativos para a Babilônia. E apesar das pressões para eles se assemelharem àquela cultura pagã e comprometer a fé deles, eles preferiram uma vida de fidelidade, uma vida de santidade a Deus. Eles se recusaram a comer a comida, beber o vinho do rei. Eles optaram por uma dieta muito simples. E a fidelidade e a santidade desses homens a Deus resultou em bênção e proteção divina, mesmo em meio de circunstâncias adversas. A gente conhece, sabe, os milagres que aqueles homens experimentaram, as experiências que eles tiveram com Deus. Foram tremendas. A santificação, meus irmãos, não é um fim, mas é o meio de voltarmos a ser imagem e semelhança de Deus. Pois é através de uma vida de santidade que podemos ver a glória do Senhor se manifestando em nós e através de nós. Deus está buscando, amados, nesses dias atuais, homens e mulheres, para formar um exército de homens e mulheres santos, para que Ele mostre a glória dEle nesta terra. Ele quer usar você, Ele quer usar a mim, para mostrar que Ele é Deus nesta Bay Area. Mas precisamos ser santos, amados, precisamos ser santos. Não adianta estar dentro da igreja e viver a vida de pecado. Pecado não é só adulterar, pecado não é só
se drogar, pecado não é só roubar, pecado não é só matar, falar dos outros também é pecado, fofocar, falar mal da igreja, falar mal do pastor é pecado, falar mal dos irmãos é pecado, ter espírito contrário é pecado, vai para o inferno do mesmo jeito que um homicida vai. Se não se arrepender e não voltar aos pés do Senhor e buscar desenvolver uma vida santa. Santificação é realizar em nossa vida o ideal de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, é dar lugar à santidade nas nossas vidas, é dar resposta positiva ao plano de Deus. Quando eu dou lugar à santidade, eu estou respondendo: Deus, eu aceito o teu plano para a minha vida. Deus não nos chamou para a imundícia. Deus não nos chamou para viver vida de pecado. Deus não nos chamou para viver vida de impureza. Deus nos chamou para viver vida de santidade, amados. Deus é santo e exige que os seus seguidores tenham uma vida de santidade. Veja, meus amados, não há outra opção para experimentarmos as maravilhosas bênçãos do Senhor, senão através de uma vida de santidade. O tempo da santificação é hoje. A decisão de viver uma vida de santidade deve ser tomada no tempo chamado agora. É hoje, amados, é hoje. Que nós temos que decidir ter uma vida santa. Em terceiro lugar, amados, para a gente terminar, a santidade e a justiça de Deus como atributos inerentes à sua natureza. Veja, todos nós podemos ver e atestar que o mundo está cada vez mais se aprofundando no pecado de uma forma incontrolável. Coisas terríveis estão acontecendo. Mas tudo isso nós sabemos que já foi previsto por Deus na sua presciência. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza: Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Assim sendo, amados, eu creio, no apagar das luzes dessa dispensação da graça, o Senhor Jesus Cristo, Ele continua se importando profundamente em resgatar almas das garras do diabo. Isso porque o desejo dele é salvar mais e mais. Por quê? Porque ele morreu por todos os seres humanos sem distinção. Mas todos os seres humanos que crê, que aceita o sacrifício que ele fez por nós ali na cruz do Calvário e decidam por ele como Senhor e Salvador das suas vidas, como você e eu fizemos. Porque a qualquer momento, Deus, o nosso Pai Celestial, vai dar um basta e vai terminar com essa dispensação, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo para nos arrebatar, ou seja, para buscar a sua noiva, a sua igreja amada. Agora veja isto, Jesus ressuscitou dos mortos. E a nossa fé está fundamentada nessa ressurreição. Sem a ressurreição de Jesus, amados, a gente estava sem esperança. Mas porque ele ressuscitou, a ressurreição dele se tornou uma prova irrefutável do seu poder sobre a morte. Assim sendo, sua ressurreição nos dá a certeza da vida eterna com ele nos céus.
Porque nós já fomos ressuscitados com Cristo no momento em que nós nos convertemos a Ele. A gente já morreu para o mundo e a gente já ressuscitou para o Senhor Jesus Cristo. Assim devemos continuar, amado, nutrindo uma fé inabalável, sempre com uma viva esperança que a sua promessa será cumprida nas nossas vidas, pois fiel é Ele que prometeu, pois é apenas um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Está chegando o dia da sua glorificação. Está chegando o dia, amados, que não vai ter mais agonia, não vai ter mais dor de cabeça. Você não vai precisar mais de dizer, me perdoa, Senhor, eu pequei, porque você já estará glorificado e vivendo com Cristo nos céus dos céus. Assim como a nossa fé nutrida pela palavra, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vai ter força para superar as dificuldades que enfrentamos em nossa caminhada, mas cheios de alegria, sabendo por onde vamos e para onde vamos quando a gente partir deste mundo. Isto só nos faz ver que o julgamento do nosso Deus, amados, está bem próximo de acontecer. E isso é uma realidade inevitável para todos os seres humanos, que creiam ou não. O julgamento de Deus chegará. As Escrituras nos ensinam que Deus, em sua perfeita santidade e justiça, vai julgar o mundo com equidade. É tremendo Deus, não é? Equidade. E esse julgamento será baseado na retidão de Deus e em sua lei perfeita, sem parcialidade, sem favoritismo, sem jeitinho brasileiro. Não tem, lá não tem, lá não tem. Ou é santo ou não é santo. Acabou. Ou viveu vida santa ou não viveu vida santa. A santidade de Deus exige que Ele não tolere o pecado. A sua justiça garante que todo ato será julgado de acordo com seus padrões justos e santos. Você pode ver isso lá em Romanos capítulo 2. Para o crente, amado, o julgamento de Deus é uma motivação para viver uma vida de santidade, para viver uma vida reta. Assim, com isto, somos exortados a viver de maneira digna do Evangelho, sabendo que seremos julgados por nossas obras. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, que nos diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. A santificação contínua em nossas vidas é crucial para estarmos preparados para o julgamento final. Este julgamento não é apenas um momento de temor, mas também uma oportunidade de receber a recompensa eterna por viver em obediência, em fidelidade e em santidade ao nosso Deus. Assim, ao compreender a natureza santa do julgamento de Deus, somos motivados a buscar uma vida de santidade e de devoção total a Ele. Meus amados, ao que podemos ver, o projeto final de Deus para a nossa vida é glorificação. É sermos glorificados. É recebermos o corpo que Jesus recebeu quando ressuscitou. É vivermos esta vida eterna com Ele. Por isso que Deus exige de nós vida de santidade. Deus exige de nós santificação. Ele não abre mão de que nós vivamos para o louvor da sua glória. Por quê? Porque no céu para onde vamos não entra pecado. Na cidade santa, como nos diz Apocalipse 21, 27, nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro.
pode fazer o que fizer aqui. Pode cantar em pecado? Pode. Pode pregar em pecado? Pode. Pode estar na igreja em pecado? Pode. Pode tomar ceia em pecado? Pode. Só que lá em cima não vai entrar, porque lá só entra santo. Lá só entra puro. Lá só entra, amado, quem se esforça para viver uma vida de santidade, como José. Se esforça para viver uma vida de santidade, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Meu Deus, uma coisa é certa. Se quisermos andar com Deus e desfrutar da sua presença santa nas nossas vidas, temos que trilhar o caminho da santidade. A santificação é um instrumento que pavimenta o caminho para a nossa entrada na glória. Não é maravilhoso isso? Você já nasceu de novo? Então vamos buscar a santificação a cada dia. A cada dia. Se somos filho ou filha de Deus, busquemos então a cada dia, amados, evidenciar a nossa salvação. Nós fomos chamados e justificados. Então, nosso destino, amados, é o céu de glória. Nosso destino é estar onde Deus está, como nos diz Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Saiba, porém, que o Senhor não abre mão da santificação na nossa vida. Aquele que tem a bendita esperança, receba esta demonstração do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Se você tem esperança de um dia entrar no céu, então purifique-se. Purifique-se como ele é puro. Purifique-se como ele é puro. Levantemos, que nós possamos, amados, a cada dia, como crente, como igreja, levantar bem alto o estandarte da gloriosa doutrina da santificação e ouvirmos a voz de Deus que nos diz, 1 Pedro 1,16, sede santo, porque eu sou santo. Receba essa instrução divina da parte de Deus. Seja um ouvinte e praticante da palavra do Senhor. Porque nós desejamos, e desejamos muito, nos encontrar com Jesus nas nuvens. Eu creio que todos nós temos esse desejo no nosso coração. E é por isso que estamos aqui. Então não vamos permitir que nada, nem ninguém, roube isto de nós. Nem nós mesmos, mas vamos praticando a santificação. Vamos praticando. Pode vir o que vir, mas ninguém vai me tirar dessa marcha. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu tenho direito, mas eu não vou fazer isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Em nome de Jesus, o nosso propósito tem que ser este, santificação. Vamos ficar de pé, meus amados, e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos. Nós te damos honras e glórias, Senhor, pela palavra, pelo ensino que tu nos trouxe na noite deste dia, Senhor. Por este despertamento, por este desafio, Senhor, que tu nos traz nesta noite, Senhor, de caminharmos, Senhor, na vida de santidade, na vida de santificação, Senhor. Buscarmos a cada dia desenvolver uma consciência, Senhor, de que temos que viver uma vida santa. Nunca deixar de pensar nisto, Senhor. Nunca deixar, Senhor, que este pensamento esteja permeando as nossas mentes, Senhor. Mas estarmos sempre com isto. Eu tenho que dar lugar à santidade. Por mais que isto
pareça equivocado, por mais que eu não entenda, por mais que eu possa querer fazer isto, tomar esta atitude ou aquela atitude, eu prefiro vida de fidelidade e santidade. Se por um acaso cometer alguma falha, sabermos nos humilharmos diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, por favor, Senhor, repreende este mal de mim. Repreende, Senhor. Repreende, Senhor. Porque eu quero, Senhor, te ver. Eu quero contemplar a tua face, Senhor. Eu quero, Senhor, um dia chegar, Senhor, e estar para sempre contigo no céu dos céus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, esteja trabalhando na nossa vida, Senhor, moldando o nosso caráter, Senhor, e a nossa identidade em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.